Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo ele vem trazendo algumas informações para que possamos compreender a verdade básica de uma vida com Cristo. No versículo 12 ele fala assim: de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. O apóstolo Paulo ele vem trazendo para o nosso entendimento que as tribulações como ministro fizeram com que ele acabasse experimentando a morte corporal de um mártir. No entanto, os seus sofrimentos foram usados para trazer vida espiritual aos coríntios. Ou seja, eu e você, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, para nós pode nos causar um prejuízo ou uma morte. Porém, isso vai fazer com que a nossa dedicação na pregação do Evangelho, ao negar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, isso vai gerar vida espiritual na vida daqueles a qual nós temos ensinado, nós temos orado, nós temos sido instrumentos de Deus para falar, do seu amor e da sua vida. No versículo 13 ele fala assim: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Aqui o texto, ele em hebraico, ele está falando, criei, portanto falei, fui grandemente afligido. Paulo, ele cita aqui a Septuaginta, o ponto principal, que é a confiança no Senhor e o motivo de qualquer um de nós, pela fé, agir em Deus. Da mesma forma que Paulo diz que ele acreditou e por isso ele falou, ele pregou, eu e você também precisamos ter essa noção, precisamos ter essa mesma base de fé, de ler a palavra de Deus, acreditar que ela é o firme fundamento para a nossa vida e vivermos esta palavra. Outra coisa que ele fala aqui no versículo 14, ele diz assim: sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Veja só, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram acreditando na palavra, vivendo a palavra, se convertendo ao Senhor, confessando os pecados de uma forma genuína e sincera, todas essas pessoas, Deus, ele irá ressuscitar. Então, nós devemos ser pessoas diferenciadas das demais. Por quê? Porque hoje, através da leitura bíblica, através da oração, através do nosso esforço, nossa vida é uma vida espiritual que já foi conquistada em Cristo Jesus na cruz. Então, as palavras nós convosco mostra que a ressurreição dos santos não é individual, ou seja, todos nós iremos ressuscitar em Cristo. Quando ele vier, primeiro aqueles que morreram na fé, confessando, acreditando, irão ressuscitar primeiro, e aqueles que ficarem terão os seus corpos transformados para a glória de Deus. Então isso é uma promessa, E no versículo 15 ele vem falando da abundância da graça de Deus. Ele fala assim: porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. A glória de Deus, ela não pode ser impedida pelo mal, muito pelo contrário.
Quando a glória de Deus brilha, o mal ele sai. E o fundamento, né, o fundamento real e do Evangelho é o esplendor da glória de Cristo, que é manifestado através da graça sobre aqueles que buscam, né, sobre aqueles que se converteram, aqueles que andam, né, praticando a palavra de Jesus, aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, né, a luz, ela resplandece, a glória resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando a luz chega, quando a glória de Deus chega, sabe, a bênção do Senhor é manifestada através da sua presença. Daí, no versículo 16 fala assim: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que eu e você, quando lutamos contra o pecado, lutamos contra a nossa própria inclinação ao pecado, o nosso homem interior, a velha criatura é morta, mas o nosso homem interior, que é nascido do Espírito, ele começa de glória em glória a vencer, sabe? Começa a fazer com que a glória de Deus resplandeça em nós. E nisso nós alcançamos vitória, né? Alcançamos vitória. E alcançando esta vitória, nós podemos, né, nos tornar testemunhas vivas do poder da graça restauradora de Deus em nossas vidas. O versículo 17 e 18 fala assim: porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno da glória. Não olhamos para coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E aqui o apóstolo ele vem realmente fechando a afirmação, dizendo que a glória de Deus ela é algo que nós não conseguimos aos nossos olhos ver, contemplar, mas conseguimos sentir, viver, ter em nós essa glória, esse poder. E isso, meus queridos, vem dizendo que isso é tudo passageiro, né? Essa vida é passageira. As aflições, as tribulações, as guerras, os momentos que passamos, para a nossa natureza humana, para os nossos olhos humanos, parece coisa difícil, parece coisa que não tem fim, que não acaba. É um sofrimento que causa uma dor, um extremo. Mas quando nós de fato confiamos em Deus, acreditamos em Deus, irmãos, nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos mais do que vencedores. E nós devemos olhar não para a nossa capacidade intelectual, pela nossa força física. Não devemos olhar para aquilo que nós podemos resolver ou fazer, porque seria muito fácil, mas nós devemos confiar na providência de Deus, confiar porque Ele é o autor e é o consumador de tudo. Irmãos, nestes versículos nós podemos concluir não só, mas em todo o capítulo, nós podemos concluir que de maneira astuta o diabo ele pode agir para roubar a semente da palavra do nosso coração. Mas quando olhamos para Jesus, Jesus falou algo muito, muito claro, de forma muito objetiva, quando ele estava lá pregando, falando sobre a palavra do semeador. O nosso coração, nós precisamos preparar ele. A nossa fé, nós precisamos preparar ela como?
limpando o nosso interior, tirando o orgulho, a soberba, as coisas más que nos levam, né, para longe de Deus, e colocar a palavra dentro de nós e fazer com que essa palavra ela venha frutificar, ela venha crescer, ela venha, sabe, realmente fazer com que eu e você venhamos a conquistar a glória de Deus. Irmãos, conquistar a glória de Deus não é privilégio, não é privilégio de muitos, mas é justamente aquilo que Deus quer para mim e para você e para todos, né? Todos que se acheguem a Ele com amor, né? Porque há um tesouro dentro de cada um de nós. Nós somos vasos de barro, como nós vimos no começo do capítulo falando sobre isso. Mas o Espírito Santo é quem habita. Por isso nós devemos limpar este vaso de barro, limpar para que ele possa morar, porque o Espírito Santo ele não habita em templo sujo ou imundo. O que isso quer dizer? Eu e você precisamos de maneira sincera confessar os nossos pecados, buscar em Deus, buscar a sua graça, buscar o seu amor, para que possamos carregar este tesouro dentro de nós. E esse tesouro ele é tão poderoso que quando nós começamos a carregar ele de maneira sobrenatural, ele começa a transbordar. E quando ele transborda, certamente quem está, né, próximo de nós será impactado, abençoado, né, porque tudo isso é a ação do Espírito Santo através de mim, através de você, através de nós. É o Espírito Santo. Então, creia, meu querido, que em meio às muitas lutas e dificuldades que eu e você possamos enfrentar nesta vida, nós devemos estar ali firmes, resistindo essas pressões, não desanimando, confiando, sabe? Deixando que Deus controle. Não podemos perder o controle da situação. Como não perder o controle? Confiando em Deus, acreditando na palavra, meditando, orando, jejuando, sabe? Confessando. Aí sim, nós seremos, né, abençoados por Deus e estaremos no controle com Ele, porque é Deus que controla a nossa vida. E quando nós estamos nele, Ele também nos dá a oportunidade de controlar. Mas é necessário, entenda bem, viver a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa feliz, quer ser um vaso, mesmo de barro, mas de honra? Então, meu querido, o único caminho é buscar em Deus, é buscar em Jesus, é abrir mão da nossa própria vida. Eu abri mão da minha vida e você abre mão da sua vida. O que é isso? Isso aqui é deixar de fazer as nossas vontades e começar a fazer a vontade de Deus. No pensar, no falar, no agir, no comportar. É difícil? É difícil. É impossível? Não, porque Deus enviou o Consolador. Deus enviou o Espírito Santo. Eu e você podemos vencer. Jesus foi o exemplo. Ele disse, eu venci. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então Jesus ele pede algo de mim e de você, e é simplesmente acreditar nele, é confiar nele, é buscar nele aquilo que ele tem para mim e para você. Por isso não perca o controle, por isso não desanime, por isso, sabe, continue firme, confiante na palavra de Deus. Amém? Eu espero, meu querido, que você tenha absorvido esta palavra, esta mensagem, e que o Espírito Santo, né, conduza você diante do Senhor. Amém? Meu querido, leia a palavra de Deus, busque, estude. Estamos aqui, né, para contribuir com o reino, falando, chamando você à leitura bíblica, à oração, à consagração. E você verá a glória de Deus em você. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe.